Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. No vídeo de hoje vamos falar sobre a inflação no Brasil, tá subindo forte, não acontecia essa inflação há 17 anos, cara. Esse PCA15 que saiu agora em julho mostrando uma inflação realmente nada provisória. Vamos falar da China também, que está interferindo na economia lá e prejudicando o mercado global, trazendo grande incerteza nesse atual momento. Olha, tem coisa boa aí. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele joinha maroto. Então, tasca o like aí no vídeo agora mesmo e fica essa dica aqui, esse é meu perfil lá no Instagram e eu tô sempre compartilhando informações como essa aqui do vídeo. Stories também, estou sempre compartilhando mindsets importantes, fazendo alguns comentários, então segue lá. Na semana passada eu chamei atenção aqui no canal sobre o movimento da OPEP no petróleo, que derrubou o barril do petróleo no mundo inteiro. A gente viu um grande pessimismo numa segunda-feira, foi uma Black Monday. O mercado financeiro caiu, o barril do petróleo foi atropelado devido à maior produção da OPEP. E eu vim aqui alertando a você que a maior produção de petróleo não faria o preço cair, porque a inflação não está na produção em si, na quantidade de moeda que está na economia. Todos esses estímulos que a gente está vendo desde o ano passado, ou melhor, desde sempre, quando os bancos centrais e governos gastam e imprimem moeda sem lastro algum. E rapidamente, na semana passada, o preço do petróleo voltou a se recuperar e está chegando muito próximo novamente do recorde do ano, o Brent ali por volta de $77, e o WTI também. Isso vem em linha com tudo que eu venho compartilhando com você aqui. E em linha do que eu venho compartilhando com você aqui sobre os gastos abusivos do governo aqui no Brasil, sobre a interferência do Estado, temos duas novas notícias importantes. A primeira foi o IPCA15, que é um pré-indicador de inflação para o mês de julho, e esse dado veio bem acima do que o mercado estava esperando. Foi o pior dado, foi o pior movimento de inflação em julho nos últimos 17 anos. Olha a gravidade dessa notícia, o quanto a inflação realmente vem corroendo o poder de compra do brasileiro. Nos últimos 12 meses, a inflação vai chegando por volta de 9%. Estamos muito próximos de alcançar os 2 dígitos na inflação, e o mercado agora se apavora. Nossa, o Banco Central do Brasil vai ter uma política mais austera. Provavelmente, ao invés de 0,75, o Banco Central no Brasil vai subir 1% juros por causa dessa pressão inflacionária que estamos vendo. Isso não é novidade para você aqui. Constantemente eu vim compartilhando com você sobre esse papo de inflação provisória. Eu compartilhei com você o quanto os gastos do atual governo, enquanto a expansão monetária também do Banco Central, juros baixos, né, com dinheiro fácil na economia para tentar levantar a economia de qualquer jeito, acabou acelerando essa pressão inflacionária. O Banco Central está correndo atrás do próprio rabo, agora tentando normalizar os juros, e deve acontecer isso ainda este ano. Mesmo assim, bancos já fazem uma previsão de inflação maior para o fechamento de dezembro de 2021. Ou seja, a inflação vai continuar pressionando a sua vida. E não é só por causa dos gastos do Brasil. Você sabe que os gastos de todos os países do mundo, todas as impressões de moeda, principalmente dos países de primeiro mundo que têm moedas mais fortes, os gastos de governo em impressão de moeda vão pressionar bastante as commodities, então vai ser um ciclo de inflação global, porque as commodities são produtos necessários para o dia a dia, para a vida de nós, seres humanos, e vai afetar todos os países do mundo, principalmente aqueles que têm a sua moeda enfraquecida por má política econômica também do governo local. E para piorar esse cenário, a gente tem aí uma perspectiva, graças a essa situação eleitoral, do Bolsonaro trazer aí um aumento do pacote aí do Bolsa Família, né, que é um programa social do governo que foi trazido pelo governo de esquerda lá atrás, começou no governo Tucano,
veio no Lula, aumentou na Dilma, e é usado isso como uma bandeira eleitoral por vários presidentes, e o Bolsonaro não vai ser diferente. Agora que ele se vê bastante pressionado graças à pandemia, o governo Bolsonaro também vai aumentar, ou seja, comprar votos, e com isso vai alimentar cada vez mais a expectativa de inflação. Mas a notícia é perigosa porque ele pode passar uma PEC, e essa PEC ela pode atingir diretamente as contas do governo. Então, aquele limite de teto fiscal que eu venho sempre compartilhando com você aqui, onde o governo deveria ser responsável por suas contas, pode acabar sendo, enfim, atingido, né? Ele só não foi atingido antes porque o Congresso deu aí uma carta branca, conseguiu tirar os gastos da pandemia dos gastos do governo, ou seja, isso é gasto da mesma forma, isso vai pressionar a sua vida, e temos aí a possibilidade de uma reforma tributária que está tentando arrecadar mais para bancar esses gastos do governo, para tentar diminuir a pressão inflacionária. Quando vemos o Paulo Guedes entrar com uma reforma tributária, propondo aumento de dividendos, é o governo tentando arrecadar para manter esses programas sociais, para tentar vencer as eleições no ano que vem, para tentar continuar bancando esses cheques de auxílio emergencial. E isso tem dois caminhos, né? Quando o governo começa a gastar acima do normal, o primeiro é este, de imposto mais alto, e o segundo é a taxa da inflação. A inflação, ela acaba sendo um imposto natural. Por quê? Mesmo com a arrecadação maior do governo, o governo sempre vai gastar mais do que arrecada, e com isso a taxa da inflação também vai continuar pressionando, mesmo com a alta de juros do Banco Central. Essa alta de juros do Banco Central aqui no Brasil, para tentar tirar dinheiro da praça, né, esvaziar o crédito, tentar diminuir a circulação de moeda, ela acaba atrapalhando a nossa reabertura econômica nessa situação pós-vacina, que está sendo muito ameaçada nesse exato momento por causa dessa variante Delta. Nos Estados Unidos, um país que está bem adiantado nas vacinas, já existe aí novas medidas do governo, do Estado, interferindo diretamente, aumentando, prolongando a situação de uso de máscaras e prolongando também o corte de entradas de pessoas nos Estados Unidos, né? Prorrogando aí os americanos também de deixarem o país, dificultando viagens, dificultando o setor de serviço, o setor de turismo, para combater a pandemia. Então, mesmo em países que a vacina está adiantada, a gente tem aí esse risco da variante Delta que ainda chega forte, pressionando os países do mundo. E isso tende a trazer ainda mais gastos do governo. Esse é o grande risco, né? Por quê? Se houver realmente novos lockdowns, né, se isso acontecer, e tomara que não aconteça, a gente tem, ao mesmo tempo que eu estou passando essa informação aqui, eu li que nas últimas semanas, no Reino Unido, por exemplo, a taxa de contaminação ela deu uma recuada. Então, quem sabe esse momento de aumento dos Estados Unidos ele possa baixar, né? E em algum momento aí daqui a algum tempo, e aí não tenhamos lockdown e nem novos gastos. Mas os gastos, você sabe, vão continuar porque se trata do sistema democrático, aonde o governante, aquele burocrata que está no poder, está pensando naquele curto espaço de tempo, em 4, 8 anos, se preservar no poder. Então ele precisa gastar, ele precisa mostrar que está ali para tentar se prolongar no cargo. Isso tem muito a ver com a segunda notícia que eu vou trazer agora. Mesmo num sistema que não é democrático, a gente tem a interferência do Estado. Então, o grande câncer, na verdade, é a interferência do Estado na economia, não só do Estado e dos bancos centrais. É isso que eu venho compartilhando toda semana com você aqui. Mas antes de eu comentar essa segunda notícia, tasca o like nesse vídeo agora mesmo e compartilhe essa informação, que muita gente precisa ouvir um pouco disso, entender como funciona a inflação, por que ela pressiona a sua vida, e culpar os verdadeiros responsáveis, né, que é o Estado, e não o capitalismo, e não o empresário que aumenta os preços. Inflação não é alta de preços. A alta de preços é apenas um sintoma da inflação, que é a taxa que a sociedade paga por os gastos do governo e também pela impressão desenfreada de bancos centrais de moeda, inflando o mercado de novas moedas circulando e trazendo aí essa pressão inflacionária.
Tasca o like aí! Bom, a segunda notícia é essa interferência da China essa semana que vem trazendo apreensão no mercado. A China resolveu atacar o setor de educação. Por que isso está acontecendo na China? A China é um país que não tem um sistema democrático. O presidente que está lá, o Xi Jinping, é um presidente vitalício, vai ficar no poder até morrer. Então ele não tem necessidade de mostrar no curto prazo, não precisa gastar como os governos gastam, mas ele acaba usando da mesmo artifício, porque existe também uma guerra fria estabelecida pelo poder, pela hegemonia global e econômica, a posição e o status da República Chinesa no mundo. E como a inflação está apertando o calo dos chineses, os chineses têm a intenção e dizem que muito dessa notícia, dessa interferência do Estado vem da China, que está hoje incentivando os chineses a terem mais filhos, né? E principalmente não deixar a China atacar o sistema educacional para que tenha preços mais justos para que as pessoas possam ter os filhos na educação e, com isso, baratear o custo de vida das pessoas, atacando diretamente a inflação. É um certo tabelamento de preço, por que não? Mas esse sinal de interferência do Estado na economia, por quê? A ideia do governo é vamos atacar o mal, obrigando essas empresas a diminuir o preço, né? E com isso a gente vai conseguir preservar o cidadão de bem. Mas o que acontece, na verdade, é que com essa interferência do Estado, as empresas vão ter que diminuir o custo, porque os custos são muito elevados, graças aos impostos criados pelo próprio Estado. E como você não vai ter a liberdade econômica de movimentar o preço e repassar esse custo ao consumidor, provavelmente você vai ter um repasse na educação muito abaixo do esperado. Então você vai ter educação para todos, que é uma política que o Estado gosta de utilizar, né? E a gente já viu recentemente aqui no Brasil, mas com o custo de ser uma educação porcaria, uma educação muito ruim, porque o empresário não vai ter incentivo nenhum de ter uma boa educação, já que ele não consegue aumentar suas receitas com isso. Sem a interferência do mercado, quando a economia está pela troca voluntária de pessoas, indivíduos e empresas, ela corrige esse tipo de problema, porque muitas empresas trabalham hoje no setor de educação e uma empresa compete com a outra pelo melhor serviço, pelo melhor preço, pela melhor educação. E essa competição é que traz preços baixos. Quando você traz aí uma política social, uma política, por que não, comunista, de atacar esse livre mercado, você acaba prejudicando aquele que você gostaria de ajudar. Então você vai passar uma educação porca, como vemos aqui no Brasil, né? Quando o Estado tenta passar educação para todos, na verdade ele traz uma educação muito pobre, muito abaixo do que seria com o mercado competindo. Se várias empresas estivessem competindo no setor de educação, sem interferência do Estado, sem impostos, né? O governo incentivando que mais empresas apareçam para disputar esse mercado, teríamos uma educação melhor e mais acessível a todos, né? É claro que, para isso também, o Estado deveria diminuir a tributação em cima das pessoas. Você vai pensar, pô, o mais pobre não vai conseguir pagar uma escola particular. É porque ele já paga muitos impostos e tributos, principalmente o imposto da inflação no dia a dia, quando ele vai ao supermercado, quando ele paga a sua conta de luz. A interferência do Estado está ali consumindo o poder de compra daquele indivíduo. Se não houvesse essa interferência do Estado que acaba roubando através do imposto e investe muito mal, provavelmente essa pessoa teria mais dinheiro no bolso, ela poderia circular mais esse dinheiro na economia, trazendo ainda mais empregos e poderia certamente pagar uma educação melhor, né? E quem oferecesse o melhor serviço, a melhor educação por um preço justo, sairia na frente. E essa competição seria muito saudável. É isso que o livre mercado, que a economia traz de verdade, né? E toda vez que o Estado tenta entrar, como está acontecendo na China agora, a tendência é dar merda. E agora existe um grande medo da interferência da China em outros setores da economia. As big techs chinesas caíram forte. O índice de tecnologia de Hong Kong vem recuando 43% desde o topo. É uma queda muito forte e muitos dizem, olha, existe até uma pegadinha, a bolha das big techs estourou,
mas não foi no índice Nasdaq, foi na China. O índice Nasdaq que é uma grande bolha também, mas que ainda consegue se manter por enquanto. A bolha Nasdaq ainda não estourou. Mas essa interferência na China acaba sendo uma grande amostra do que vai acontecer no futuro, quando tivermos uma inflação cada vez maior, quando as potências, principalmente os Estados Unidos, tiverem uma inflação que vai corroer o poder de compra do dólar, quando essa confiança nos Estados Unidos diminuir, quando outros países passarem a disputar essa hegemonia no mundo, né, quando a inflação pressionar os cidadãos do mundo inteiro, como já está acontecendo, a interferência do Estado na economia vai ser cada vez maior. E isso vai trazer ainda mais pobreza, e isso vai trazer ainda mais miséria no mundo, porque o Estado não consegue trazer crescimento econômico, somente o livre mercado é capaz de trazer. Os países que mais cresceram nos últimos séculos foram os países com maior liberdade econômica, com menor interferência do Estado. Os países com maior Estado, com estados grandes, foram os países que não duraram tanto tempo, como a gente teve a grande momento histórico, que foi a União Soviética, um grande conglomerado de estados comunistas que acabaram quebrando e falindo ali na década de 90, porque não tinha liberdade econômica nenhuma, as pessoas eram igualadas na pobreza e, claro, muita corrupção, e a gente sabe que até hoje a Rússia vive problemas recorrentes dessa cultura de uma política ditadora, né? A gente tem o Vladimir Putin também, praticamente um presidente vitalício na Rússia, né? Apesar de uma maior abertura econômica que melhorou um pouco a qualidade de vida dos russos, né? E de outros países ali daquela região. Hoje, com certeza, eles têm acesso a muito mais coisas, a muito mais produtos, a uma melhor qualidade de vida do que tinham antes com a interferência do Estado. Então, toda a interferência do Estado e de bancos centrais na economia sempre vai acarretar problemas para a sua vida. E não é o capitalismo o responsável por isso. Normalmente, o Estado culpa, principalmente em países socialistas, republiquetas bananenses, né? Repúblicas da banana, como o Brasil, entre outros países, que acabam culpando o capitalismo. Vamos aumentar os impostos, é um absurdo que o mais rico compre um iate, não pague por impostos, não pague IPVA, não pague IPVA do seu helicóptero, e o mais pobre pague IPVA da sua moto. Não deveria ter imposto para ninguém. Você não deve igualar a interferência do Estado para todos, e sim tirar o Estado, né, da jogada e não ter imposto para ninguém, e permitir que essa pessoa use esse dinheiro de impostos para investir nela mesma, para investir na sua família, fazer aquilo que gosta e, com isso, trazer ainda mais empregos para a sociedade. Esse dinheiro circulando na economia, na iniciativa privada, ele traz muito mais crescimento, muito mais produção, o PIB cresce, as pessoas tendem a ter uma qualidade de vida muito melhor quando o Estado interfere na economia. E não é taxando os mais ricos, como os socialistas gostam de colocar, que você vai trazer uma igualdade econômica, que você vai conseguir resolver o problema. Você acaba nivelando todo mundo por baixo e, na verdade, quem tem dinheiro é aquele que produz para a sociedade, né? Claro que tem muitos que não produzem para a sociedade, mas quem realmente produz para a sociedade, quem tem dinheiro, quando é atacado pelo Estado, ele acaba deixando aquele país, ele dá um jeito de sair, de tirar o dinheiro dali. E, claro, quando ele tira o dinheiro dali, muitos empregos acabam também saindo daquele país, e por aí vai, né? A consequência direta da saída daquele dinheiro que realmente investe em produção naquele país. Então, lembre-se sempre disso, o Estado não pode trazer crescimento econômico, somente o livre mercado é capaz de fazê-lo. Enquanto menor a interferência, melhor a qualidade de vida, e sua qualidade de vida está pior agora por causa dessa interferência que vimos recente e vamos continuar vendo, lembrando que temos aí eleições no Brasil ano que vem, imagina que muita coisa ainda virá pela frente. Bom, é muito importante que você compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas precisam acordar para como funciona o sistema econômico, quem são os principais responsáveis pelo momento que estamos vivendo de inflação, quem cria a inflação, porque a interferência do Estado acaba prejudicando e trazendo ainda mais miséria e mais descontentamento.
parar com essa idolatria de políticos. Eu trago aqui sempre nos vídeos comparando o Partido Republicano, por exemplo, nos Estados Unidos, com o Partido Democrata, e você sabe que a política é a mesma, não existe diferença, né, na política. É uma política de gastos de expansão, de grande endividamento, e já trouxe aqui diversos gráficos mostrando isso, e essa política feita por todos os países do mundo, praticamente, né? Então, não entre nessa ideia de que um político vai resolver o seu problema, não é o Estado que vai resolver o seu problema. Claro que temos políticos piores que outros, claro que temos uma ideia de Estado maior que é pregado por muita gente, por muitos políticos também, que é muito pior do que outros políticos, mas ainda assim toda interferência do Estado vai afetar a sua vida. Então não dependa do Estado para crescer, para preservar o seu patrimônio, aprenda como funciona o sistema para isso, né? E é por isso que eu tenho uma comunidade e eu vou te convidar para fazer parte dessa comunidade. Está chegando a hora de abrir as vagas da minha Liga Lion. É exatamente uma comunidade de investidores que recebem informações diariamente. Vou abrir a vaga para você olhar esse projeto que eu tenho, que eu chamo do outro lado, para que você definitivamente consiga alcançar o outro lado, para que você entenda que força é essa que te impede de chegar nesse momento. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para colocar o seu e-mail, para receber mais informações quando a gente abrir essa vaga. Em breve, olha, vai ser muito bacana. Eu quero ver você fazendo parte dessa turma que recebe informações diárias, que recebe também um podcast exclusivo todas as semanas. Então, vá lá! Esse vídeo fica por aqui. Hoje a gente falou bastante aí sobre economia, sobre algumas notícias importantes e relevantes que vão afetar a sua vida. É hora do nosso robozinho R2. Vamos lá, meu querido? E você, tasca o like nesse vídeo agora mesmo, compartilha, deixa aqui embaixo seus comentários, vai ser um prazer participar aqui nos comentários com você. Se forem comentários bacanas, relevantes, eu vou trazer vídeos falando sobre isso. Estou sempre lendo aí os comentários, muito bacana essa audiência que tem aqui nesse canal. Sou muito grato a você. Até o próximo vídeo. Tchau!